A CPI do Congresso, que investiga o programa nuclear brasileiro, conclui o relatório final na semana que vem. Hoje, a Comissão Parlamentar de Inquérito esteve na Serra do Cachimbo, no Pará, para conhecer a área que seria usada para testes nucleares. A viagem de 3 horas sobre a floresta não significa chegar ao isolamento total. Pelo contrário, a Serra do Cachimbo, no sul do Pará, fica no meio de uma região indígena e onde vivem também mais de 100 mil garimpeiros. E era aqui que o governo planejava fazer testes nucleares. O projeto, iniciado na década de 70, era secreto, mas foi descoberto há 6 anos, inclusive pela imprensa internacional. 2 meses atrás, o próprio presidente Collor veio à Serra para fechar o buraco onde seriam feitos os testes. Testes nucleares subterrâneos são realizados para evitar a liberação de matéria radioativa na atmosfera. O local é escolhido em função de sua posição e estrutura geológica. É necessário abrir um poço de 200 a 800 metros de profundidade e de 1 a 3 metros de largura. O dispositivo nuclear é montado e colocado em um container. O conjunto é então levado até a posição de detonação. O poço é fechado com várias camadas de areia, gesso e até mesmo alcatrão. Dispositivos de controle em uma caixa selada são posicionados em profundidade menor e registram os parâmetros radiológicos e sísmicos. A carga atômica é acionada à distância. A explosão libera uma energia colossal que gera ondas de choque. Sob calor e pressão, o dispositivo e as rochas ao redor derretem e evaporam. A explosão forma uma cavidade. Os gases quentes são resfriados e uma poça de lava se deposita no fundo. A temperatura e a pressão continuam a baixar até o colapso da cavidade, formando no mínimo uma cratera na superfície. Quando a cavidade esfria o suficiente, um novo buraco é aberto para recuperar amostras do ponto de explosão. Collor veio à Serra para fechar o buraco onde seriam feitos os testes. Hoje foi a vez dos parlamentares. Um grupo de deputados e senadores que integram a CPI que investiga o projeto nuclear paralelo, veio à Serra do Cachimbo, enfrentando inclusive o mau tempo, para ver se o buraco foi bem fechado. É que pela nova Constituição brasileira, sempre que o assunto for energia nuclear, a última palavra será do Congresso Nacional. Esta foi a última etapa da CPI, que nos últimos 6 meses ouviu todos os políticos e militares envolvidos no projeto nuclear. Semana que vem sai o parecer final. Um dia depois de receber a autorização para usar a força das armas, os Estados Unidos apelam para a força das palavras. O presidente George Bush fez hoje um surpreendente convite ao Iraque para um diálogo. This will not be another Vietnam. O presidente americano reuniu a imprensa para dizer que se houver guerra no Golfo, ela não será um novo Vietnã. Depois, a surpresa. O presidente americano convidou o chanceler iraquiano Tariq Aziz para um encontro em Washington e sugeriu o final de semana de 10 de dezembro. Um dia depois de receber a autorização para usar a força das armas, sugeriu o final de semana de 10 de dezembro. O presidente dos Estados Unidos, George Bush, chega ao Brasil na segunda-feira. A visita vai ser acompanhada por jornalistas de todo o mundo. George Bush chega ao Brasil na segunda-feira. Um dia depois de receber a autorização para usar a força das armas, sugeriu o final de semana de 10 de dezembro. A importância da visita do presidente americano pode ser medida pelo número de correspondentes internacionais que acompanham a viagem. Alguns desses jornalistas já estão na cidade e visitaram hoje o Palácio do Planalto, onde o presidente Bush vai ter o primeiro encontro com o presidente Collor na manhã de segunda-feira. Depois, o presidente americano vai ao Congresso e volta a se encontrar com o presidente brasileiro à noite, num jantar para 250 convidados no Itamaraty. É aqui que o presidente Bush recebe para um almoço na segunda-feira 115 empresários brasileiros e americanos reunidos pela Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos. Novas tecnologias, dívida externa e as grandes decisões mundiais. Estes vão ser os assuntos da conversa entre os presidentes George Bush e Fernando Collor em Brasília. Segundo o governo de Saddam Hussein,
Os Estados Unidos teriam subornado e pressionado os outros membros do Conselho de Segurança a aprovar a resolução. 21 países apoiam os Estados Unidos com algum tipo de presença militar na região. Da Argentina à Austrália, do Canadá ao Senegal. São 500 mil soldados, 1.000 aviões, 2.000 tanques e 112 navios de guerra dos aliados. Os Estados Unidos teriam subornado e pressionado os outros membros do Conselho de Segurança a aprovar a resolução. Subornado e pressionado. Permitir uma troca de opiniões entre os dois chefes de Estado no momento em que estão ocorrendo transformações tão importantes na economia mundial. Subornado e pressionado. 115 empresários brasileiros e americanos reunidos pela Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos. Subornado e pressionado. Estes vão ser os assuntos da conversa entre os presidentes. Novas tecnologias, dívida externa e as grandes decisões mundiais. Novas tecnologias. A partir de hoje, de qualquer lugar do Rio, a gente pode falar com o mundo. A partir de hoje, um dia depois de receber a autorização, a partir de hoje, subornado. Em toda a cidade foram instaladas 30 antenas que permitem a ligação até mesmo dentro dos túneis. Hoje o sistema foi inaugurado no Aterro do Flamengo, na zona sul da cidade. Políticos e militares envolvidos no projeto nuclear. Semana que vem sai o parecer final. Subornado e pressionado. Os dois presidentes vão se encontrar no Palácio do Planalto depois que o Brasil desarmou duas questões que poderiam atrapalhar a conversa. A questão nuclear e a questão ecológico-indígena. Estes vão ser os assuntos da conversa entre os presidentes George Bush e Fernando Collor em Brasília. Novas tecnologias. Projeto nuclear paralelo.